E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Finalmente consegui gravar o vídeo sobre inteligência emocional. Espero do fundo do meu coração que esse vídeo te ajude de alguma forma. Lembrando que tudo que eu vou falar aqui é baseado naquilo que eu sei, naquilo que eu vivo, naquilo que eu tento colocar em prática. E é isso. Não posso falar nada de forma clínica, mas vou dizer aqui tudo aquilo que eu sinto no meu coração que pode ajudar vocês de alguma forma, beleza? Então, roda a vinheta. Pessoal, antes da gente poder falar um pouquinho e também de dar dicas aqui sobre como vocês podem obter inteligência emocional ou aprender a ter inteligência emocional, eu quero falar aqui o que significa inteligência emocional. Então, eu anotei aqui. A inteligência emocional é um conceito da psicologia que descreve a capacidade de se reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e os dos outros, assim como a capacidade de lidar com eles. Então, aquilo que eu absorvi, né, aquilo que eu sei sobre isso, que dá para entender, né, sobre esse significado, é que a inteligência emocional é como a gente lida com as coisas do nosso dia a dia, né? Com as situações boas ou com as situações ruins, né? Por exemplo, eu ouvi uma notícia de que um amigo meu comprou um carro que eu queria comprar. Ou, sei lá, terminou uma faculdade que eu gostaria de terminar, que pode ser algo mais próximo da minha realidade. E aí, ao invés de você ficar feliz com essa notícia, porque é uma notícia boa, mas você teve uma reação negativa sobre isso. Então, esse tipo de reação, de tipo, nossa, terminou a faculdade primeiro que eu, ou não sei, foi fácil para ele, para mim não tá sendo fácil, não foi fácil. Esse tipo de reação negativa, ele mostra que a gente não tem maturidade, que a gente não tem inteligência emocional. A inteligência emocional, ela prova que a gente é maduro emocionalmente, né? Que a gente sabe lidar com as situações da vida. E aí eu quero dar aqui 3 dicas de como a gente pode obter ou aprender a ter inteligência emocional. A primeira dica que eu quero dar para vocês é reconhecer ou conhecer as próprias emoções. Não tem como a gente evoluir, ou como a gente crescer, ou como a gente melhorar os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas atitudes com relação à vida se a gente não conhecer esses sentimentos. Então a gente precisa realmente parar e pensar em que eu tô errando na vida, em que área da minha vida eu tô sendo, como é que eu posso falar, imaturo, né? Então, conhecer aquilo que tá se passando dentro de você é um ponto muito importante. E outra coisa também muito importante é ter autorresponsabilidade. É entender que as coisas que acontecem na nossa vida são nossa responsabilidade. A gente não deve culpar os outros por aquilo que aconteceu na nossa vida. Pode ter algum. Possa ser que alguém tenha atrapalhado ou tenha, sei lá, impedido ou atrasado algum plano ou algum sonho da nossa vida? Sim, isso pode sim acontecer. Mas a gente não pode culpar essa pessoa, porque quem toma as decisões da nossa própria vida somos nós. Então a gente tem sim que ter autorresponsabilidade sobre aquilo que a gente escolheu para a vida. A segunda dica que eu quero dar para vocês é correlacionada com a primeira. Então, a primeira dica é conhecer as próprias emoções e a segunda dica é controlar as próprias emoções. Isso é bem óbvio, né? A gente precisa primeiro conhecer para depois controlar, né? Então, quando você tiver um sentimento assim, o ideal, né, aquilo que eu penso que seria o mais correto a se fazer no momento é parar e pensar, será que eu tô agindo de forma inteligente? Será que eu tô sendo maduro nesse momento? Será que no futuro isso não vai me trazer nenhum dano? E uma dica extra, um bônus aqui que eu quero dar para vocês, é que vocês possam escrever, porque colocar no papel faz com que a gente absorva melhor as coisas. Então, antes de dormir, eu recomendo que vocês anotem aquilo que vocês fizeram no seu dia que vocês gostariam de mudar.
talvez um tom de voz, uma atitude diferente que vocês gostariam de ter tomado, ou, sei lá, uma palavra, um jeito de falar, talvez um traço da personalidade, alguma coisa que vocês percebem que precisa mudar em vocês para que isso realmente fique fixado na sua mente, porque realmente quando a gente anota fica melhor fixado, e aí você guarda isso e tenta achar soluções para resolver esse problema. E aí eu quero ler 2 versículos com vocês. O primeiro está em Provérbios, no capítulo 16 e no versículo 32. Diz assim: quem tem paciência é melhor que o guerreiro. Quem tem domínio próprio é melhor que aquele que conquista uma cidade. Então, cara, ter domínio próprio, saber controlar as próprias emoções, é algo que vai te fazer crescer na vida, é algo que vai te fazer ter oportunidades. Porque às vezes, até a forma que você age, a forma que você fala, alguma atitude de realmente, vou colocar aqui, burrice emocional, né, ou imaturidade emocional, faz com que você perca, sim, oportunidades na vida. Então, é importante isso tudo que eu tô falando aqui pra vocês, porque isso pode mudar o nosso futuro. Então, esse é o primeiro versículo. O segundo versículo que eu quero ler pra vocês é um exemplo de Jesus, que foi o homem que teve a maior inteligência emocional do mundo. O versículo tá em Lucas 22. A gente precisa de exemplos, a gente precisa de pessoas para que a gente se inspire, e não existe ninguém melhor para a gente se inspirar com relação a esse tema e com relação a todos os outros do que o próprio Deus, né? Então, Lucas 22, a partir do 39, é um texto um pouquinho longo, mas eu peço para que vocês tenham um pouquinho de paciência, e se você tiver uma Bíblia em casa, lê comigo, acompanhe esse texto para que fique bem fixado na sua mente. Então vamos lá. Versículo 39, diz assim: então Jesus saiu e, conforme o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiram. Ali chegando, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E afastou-se deles a uma curta distância, e ajoelhando-se, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E cheio de angústia, orava mais intensamente, e seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Depois, levantando-se da oração, aproximou-se dos seus discípulos e achou-os dormindo de tanta tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Gente, esse texto aqui fala quando Jesus estava no Getsemane, né? E ele estava próximo da morte dele. Jesus, desde que nasceu, sabia do seu destino. Ele sabia que ele veio para a Terra para morrer. Ele sabia que em cima dele estariam os pecados de toda a humanidade. Então, ele sabia que ele ia ter que morrer, e ele sabia que o próprio Deus se distanciaria dele. Ai, meu Deus, tanto tempo sem gravar vídeo, a voz fica assim. Ele sabia que o próprio Deus se afastaria dele, porque Deus não se une com trevas. Então, quando Jesus estivesse carregando o pecado da humanidade, Deus se afastaria dele, e seria o primeiro momento, o primeiro e último momento que ele estaria longe do Senhor, que ele estaria longe de Deus. Então, ele suou sangue porque ele sabia da dor que ele sentia, ele sabia da humilhação, do sofrimento que ele iria sentir. E ele ficou muito nervoso. Isso é muito raro de acontecer, né, cientificamente, mas aconteceu com Jesus, e isso prova o quanto ele foi inteligente emocionalmente. Porque mesmo sabendo de tudo isso, mesmo ele dizendo: Pai, se for possível, afasta esse cálice de mim, se for possível, tira esse peso de mim, tira essa carga sobre mim, mas que seja feita a tua vontade e não a minha.
E ele sabia qual era a vontade de Deus, que era que ele morresse pela humanidade. Mas mesmo assim, ele disse que seja feita a tua vontade. Isso foi uma atitude de inteligência emocional. Às vezes, a gente vai precisar tomar escolhas que a gente não quer naquele momento. Escolhas que talvez doam na gente, escolhas que talvez nos custe algo, mas que a gente precisa cumprir, que a gente precisa passar para que depois disso a gente conquiste uma glória muito maior do que a gente conquistaria se não tivesse concluído, se não tivesse passado por aquele processo. Então, se você está num processo em que você realmente precisa de ter inteligência emocional ou ser inteligente emocional, então fica firme, cara. Procura todas as formas possíveis de conquistar, de aprender a ter essa inteligência emocional para que você conquiste coisas muito grandes na terra e no céu. Beleza? Vamos para a terceira dica. Terceira dica é também muito importante e é amar ao próximo como a si mesmo. Mas aí você pergunta, Mirella, o que é que tem a ver amar o próximo como a si mesmo com inteligência emocional? Vou explicar para vocês. Gente, amar ao próximo como a si mesmo é um mandamento de Deus, né? Quando Jesus veio, ele disse que esse é o segundo mandamento, né? O segundo maior mandamento. E aí, tem algumas chaves nesse mandamento que tem muito a ver com inteligência emocional e eu vou falar agora para vocês, que é, antes de amar o próximo, a gente tem que amar a si mesmo. Jesus já deixou bem claro, ame ao próximo assim como você ama a si mesmo. Então, o que isso quer dizer? Primeiro, você tem que amar a si mesmo, você tem que realmente se conhecer, se amar, se aceitar, para que você aprenda a amar o próximo, a aceitar o próximo, a acolher o próximo. E isso tem muito a ver com aquela frase, faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse a você mesmo. Então, quando isso acontece, a gente aprende a ter inteligência emocional, porque a gente começa a ter empatia, a gente começa a olhar para o próximo e dizer, calma. Quando quando você é fechado no trânsito, quando você é cortado lá no trânsito, você fica pé da vida. Mas aí você pensa, calma, talvez essa pessoa não esteja num dia bom, talvez essa pessoa não conhece Jesus ainda, talvez essa pessoa até conheça, mas talvez tenha acontecido algo muito, muito ruim hoje e talvez ela tá fazendo isso, talvez ela esteja, sei lá, apressada para alguma coisa, sei lá. A gente nunca sabe, gente. A gente nunca sabe o que tá se passando na vida do outro, no coração do outro. Então a gente precisa ter amor ao próximo, empatia pelo próximo, sabe? E aprender a se portar, a se manter, a se dominar. Porque quando a gente se domina, a gente ama o outro. Quando a gente, quando a gente tá certo e em alguma situação, né? A gente tá certo, a gente tem a razão em alguma situação da vida e a gente se cala ou a gente trata a pessoa com pureza, com leveza, a gente demonstra amor por essa pessoa. Por exemplo, sei lá, você tá num restaurante e você pediu um prato e aí o prato chegou frio. O erro é de quem? É da pessoa que trouxe o prato frio ou do cozinheiro que fez o prato frio. Você poderia chegar lá e xingar e dizer, eu não vou comer isso, eu quero outro, eu não quero pagar. Isso ia desgastar você, ia desgastar a garçonete, talvez, que deixou lá a comida, ia desgastar o cozinheiro, ou seja, você ia causar uma situação que ia ser ruim para todo mundo, inclusive para você mesmo. Mas se você tem uma postura diferente e olha e diz, não, tudo bem, tem como você trocar? Ou vou querer o prato, mas tem como esquentar? Ou tem como fazer um outro prato e trazer ele quente para mim, por gentileza? Pronto! Você vai passar um tempinho mais de fome, mas você evitou um desgaste emocional. Você evitou um desgaste emocional na pessoa, você evitou um desgaste emocional no cozinheiro, na pessoa que deixou, enfim, todo mundo, sabe? E isso muda o seu dia, muda a vida da outra pessoa. Quando você trata as pessoas com gentileza, com amor, com compaixão, com empatia, isso muda você mesmo. Isso muda o mundo,
sabe? Como que a gente quer um mundo melhor, um mundo com pessoas inteligentes, um mundo com pessoas maduras, se nós somos imaturos? Se nós agimos com tanta com falta de perdão, com falta de empatia, com falta de amor mesmo ao próximo. Então a gente precisa pensar nisso, galera. E eu espero, sinceramente, que isso tenha tocado no seu coração, assim como tocou no meu também. Assim como eu tento todos os dias quebrar algo em mim, matar a minha carne de alguma forma, porque a nossa carne grita. Tem alguns momentos que a gente quer xingar mesmo, que a gente quer gritar mesmo. Mas a gente precisa ter domínio próprio para que isso faça bem para nós mesmos. E fazendo bem para nós mesmos, a gente vai aprender a fazer bem para os outros. Beleza? Espero de verdade que isso faça sentido para você. E se fez sentido, comenta aqui o que você achou. Me fala também alguma coisa que você acha que a gente poderia mudar, algo que você acha que tem a ver também com inteligência emocional. Alguma dica que você tenha também sobre inteligência emocional, como obter inteligência emocional, comenta aqui embaixo. E se você não me segue nas redes sociais, meu arroba é o Mirela Prado. Me segue lá para saber mais sobre os meus vídeos e sobre a minha vida, sobre o meu dia a dia. Beleza? Fiquem com Deus, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!